Boa noite, boa noite, Boa querida Ana noite. pessoal, né? Ana e É, pessoal. isso, a gente está aqui só feliz só de estar junta, que já é Só bom. pode estar junto, é isso aí. Que a gente É com isso. essa quarentena dos infernos, quer dizer, já teve a fase boa, mas agora já está dos infernos, não acaba nunca mais. Quarentena já deu, né, gente? Mas Já ainda já deu. deu, mas ainda continua. Mas Já já deu. deu, mas ainda continua. Já deu, mas não, a gente não pode sair. Então, boa noite a todo mundo que está aqui. Né? Quero agradecer a Ju por ter aceito o meu convite para a gente celebrar o Dia da Psicóloga, que é amanhã, Que é mas que a gente amanhã. possa celebrar juntas. O ano passado a gente celebrou juntas também, fazendo uma vivência sobre cuidar de si para cuidar do outro. E a gente vai Isso poder mesmo. falar um pouco disso também hoje, né? E aí a gente está aqui assim para ter uma conversa leve, como eu coloquei, né, no texto, assim, Ana Fonseca Martins Amada entrou aí, colocou boa noite, amigas queridas, Se né? tivesse gente pra fazer live de três, a Ana estava aqui com a gente, com Com certeza. certeza, né? São as amigas da saúde e da doença, né? Que é como eu as chamo. É isso. Então, a gente tem, então, nossa conversa de hoje, né, Ju, vai ser um pouco sobre a psicologia, sobre a nossa trajetória na psicologia, sobre o que que a gente vem aprendendo nesse tempo que a gente atua, quais são as nossas leituras sobre a psicologia e quais são, especialmente no ano de 2020, assim, o que que a gente teve que se reinventar enquanto profissional e, ao mesmo tempo, quais foram as aprendizagens e também os desafios que a gente viveu, não é isso? É Você quer isso mesmo. começar falando, se apresentando e falando que você, né, tiver Quero. aquecida aí para falar? Vamos lá. Bom, eu sou Juliana. Uma alegria estar aqui, uma alegria seu convite, né, Ana? Assim, que bom a gente poder celebrar juntas. Heloísa Greco acabou de É, entrar. acabei de ver, Nossa, Heloizinha, bem-vinda. bem-vinda também. É, É, Fomos colegas de graduação na psicologia da UFMG. Outro dia, né, Ana? outro Já dia, formadas e muitos anos de amizade, né? E alegria com isso. E, né, gente, a minha trajetória especialmente, a Carol Carol, Nogueira, tô é vendo. aquilo, né? A euforia da A live. gente está eufórica com as nossas amigas, a gente queria tomar um vinho de galera para celebrar, como não pode, a gente está falando online e ter as nossas companheiras escutando já traz aquele quentinho no coração, que eu acho que é disso que é 2020. É esses momentos, a Radia, Carol Radia, isso, né? Enfim, é o rolê com as amigas, isso aí. Falei com as Mas amigas. vai lá, Ju. Então é isso. A gente tem boas amizades aí da psicologia. Né? A minha trajetória tem sido especialmente na clínica, psicoterapia individual, psicoterapia de grupo e na docência no psicodrama, né? Que também é um caminho que a gente compartilha, né, Ana? Sim, Lá sim. no INPS, que também é um instituto de amor, de parceria para a gente e de vivências de grupo, Uhum. né? E no ano passado é isso, a gente fez uma live no Dia da Psicologia e a gente fez uma vivência daquele tempo que a gente podia fazer vivência presencial e se abraçar, né? E a vivência foi linda sobre uma celebração mesmo do dia da psicologia, né? De Sim. cuidar de si para poder cuidar do outro. Então essa sou eu um pouco. Aí entrou a Joyce também, que também é do É, psicodrama. eu acho que a gente pode pensar assim, né? Começar pensando que o que que é esse Dia da Psicologia e por que 27 de agosto? Uhum. A gente tem 27 de agosto é o dia que se comemora a regulamentação da psicologia enquanto profissão. Os saberes da psicologia são saberes que eles estão aí. é, é, Ontem eu assisti uma live do Siddhartha, aquele pesquisador, e aí ele falou uma coisa que é muito maravilhosa, assim, né? Ele falou de como que o conhecimento e a sabedoria humana, ela tem uma tradição milenar,
No entanto, o modo como a ciência organizou e sistematizou esses conhecimentos é muito mais recente. E os saberes da psicologia são ainda mais recentes na medida em que houve essa busca de sistematizar, enquanto disciplina, enquanto ciência, um determinado saber sobre o humano, sobre... E aí, essa sabedoria sobre o humano, ela tem inúmeras vertentes, né? E para ser, enquanto ciência, enquanto regulamentação da profissão no Brasil, isso se deu no dia 27 de agosto, né, que tem a ver com a promulgação da lei que regulamenta que existe a profissão de psicólogo, e ao existir a profissão de psicólogo, isso significa o quê? Que vai exigir uma formação, tá dando um eco para mim, para vocês também ou não? Então, só eu mesmo. Tá. O pessoal pode falar, se tiver eco, eu tenho fone, eu posso colocar. Tá. Não, mas assim, o que eu estava dizendo é assim, o que significa regulamentar uma profissão, e por isso o dia do psicólogo, né? Que significa que tem uma formação mínima que é exigida para o exercício daquela profissão, Eiandra, e também que existe um conselho de classe que regula e fiscaliza aquela profissão. Então, quer dizer, tem um valor, a regulamentação de uma profissão, porque significa que existe um coletivo que legitima a prática entre iguais, na medida em que há o conselho, e que existe uma formação mínima, que é regulamentada. Então, quando a gente pensa o que é a formação em psicologia, que ela é regulamentada por, tem que ser X períodos, Vitória, X carga horária, X carga horária de estágio, X carga horária de coisa. Isso oferece a formação para que a profissão tenha esses requisitos mínimos. Então, isso faz diferença quando a gente pensa no campo dos saberes tradicionais e dos conhecimentos vários que existem sobre o ser humano, que vários são legítimos e ótimos e importantes para a sabedoria, mas que a psicologia, enquanto profissão, que é isso que é comemorada, ela tem essa série de requisitos aí da formação com uma característica e de um conselho regulatório, né, Ju? Isso. E o nosso sistema conselhos, né? A gente tem o Conselho Federal de Psicologia, a gente tem os conselhos regionais de psicologia. Houve um tempo que a gente até comentava, né? Assim, conselho faz nada, conselho a gente paga anuidade e ele não faz as coisas pela gente. Eu tenho percebido, especialmente, aí vamos falar do ano de 2020, né? Uhum. Os nossos conselhos, né? O CRP Minas e o CFP também, o Conselho Federal de Psicologia, dando muito suporte para a profissão, né? Eu sou figura que escuta podcast, né? Assim, eu sou um tanto viciada nessa mídia. E o CFP tem até um podcast agora, porque faz as lives e aí compartilha os áudios e veicula isso, sobre o papel da psicologia no combate à Covid, no atendimento clínico, na proteção, por exemplo, de populações indígenas, de mulheres, de crianças. Então, assim, é importante a gente dizer isso também, né, Ana, esse lugar político da psicologia, porque eu e você, e algumas das nossas colegas aqui, a gente está muito envolvida na clínica, que é um lugar onde a gente trabalha muito sozinha, né? Mas a gente faz parte de um todo. E ter uma profissão, a gente é muito autônoma, né? Quem tem consultório é a gente que faz as coisas, é a gente que organiza a vida, mas a gente faz parte de um todo, e ter esse pertencimento a uma classe é algo muito importante, né? Tá ligada nas orientações do conselho mesmo, né? Quando a gente está com alguma dificuldade na nossa profissão, a gente entra em contato e busca orientação, e o conselho está aí. Isso eu acho que isso é importante ser dito também, né? Importante ser localizado. Sim. Né? Quer dizer, a gente é uma profissão que tem um conselho que tanto orienta quanto fiscaliza. Então, ao mesmo tempo que a gente tem essa autonomia toda, que é importante, porque a gente tem um registro na profissão, se a gente vacilar, o conselho pode nos dar uma advertência, o conselho pode nos fiscalizar a nossa prática. E isso num momento, né, como a gente vive, eu não vou meter o pau em coaching, eu não vou meter o pau em nada de outras áreas do desenvolvimento humano, que eu também acho que são úteis, mas que há uma fragilidade de regulamentação. E quando há uma fragilidade de regulamentação, fica mais difícil de ter advertência quando a pessoa faz uma coisa muito, muito fora da curva.
E acho que quando a gente está comemorando aí, né, a regulamentação da psicologia e o Dia da Psicologia, é para dizer disso. É uma profissão, é regulamentada, com seus diretrizes, com o que é assegurado enquanto prática profissional da psicologia. E aí, se a gente pensa, né, um tema que me é muito caro, que é a questão da sexualidade, né, existem práticas que são feitas em nome da psicologia, mas que elas não são compreendidas e reguladas como atuações da psicologia enquanto ciência e profissão. Então, isso é muito claro, assim, se uma psicóloga se coloca, surgindo muitas práticas sem regulamentação que acabam por colocar outras pessoas em risco. É isso mesmo, Joyce. Assim, na medida em que não há a regulamentação, você corre o risco de não ter também fiscalização e de isso dar mais brecha para picaretagem. Claro que a gente sabe que tem picaretagem em toda a área, inclusive dentro da psicologia, não é isso. Mas como tem um conselho que regulamenta, é viável fazer uma denúncia, é viável ter uma advertência, é viável o conselho abrir um processo de cassação. Você tem um dispositivo de controle para o exercício profissional. Né? Então a gente está aqui para comemorar entre amigas, com vinho, com alegria, mas para comemorar que a nossa profissão é regulamentada. Porque isso nos dá parâmetro, isso é muito bom. E que é um lugar de seriedade da profissão mesmo, né? A gente trabalha com uma matéria muito, muito fina, muito rica, que é a saúde mental das pessoas, que é o ser humano, né? Temos colegas que não estão na clínica, que estão nas organizações, mas tudo é saúde mental, ainda que seja em outras áreas, né? Assim, esse nosso objeto de trabalho é muito precioso. E eu penso que celebrar a psicologia, comemorar a psicologia também é pensar em nós enquanto classe mesmo, né? Nos comemorarmos enquanto coletivo. Acho que isso é muito importante. Sim. Né? E pensando nesse cuidado, assim, né? Acho que, para dizer do coletivo mesmo, eu atualizei a minha foto de perfil do Facebook com aquela como é que chama aquele trem? Aquela margem que eles fazem? Sabe aqueles trem que põe em cima, tem da foto de perfil? Esqueci o nome daquele trem no Facebook. Com a coisa que o Conselho Regional de Psicologia fez, né? Que é assim, psicologia é profissão que acolhe e promove a vida. E eu acho que isso é muito maravilhoso, porque a gente acolhe e promove a vida, seja em que área de atuação que a gente estiver, né? Independente de se a gente está atuando na clínica, no social, na organização, na psicologia hospitalar, na psicologia da saúde, na psicologia do esporte, na psicologia política, na docência, quer dizer, tem milhões de áreas de atuação, mas que a gente pode estar ali acolhendo e promovendo a vida, e isso é muito maravilhoso. Né? É isso mesmo. Eu estava até procurando aqui o CRP, ele está com uns... não vou ficar mudando isso aqui agora, não. O CRP, ele está com uns filtros também no Instagram. É filtro? Muito legal. É, filtro. E ele está com uns... É isso, é filtro. É esse nome. Filtros no Instagram também. É muito legal a gente poder celebrar coletivamente, né? Pensar no nosso lugar enquanto coletivo mesmo, né? Outra coisa que a gente também tinha imaginado de falar, né, Ana? Acho que a gente já começa a falar um pouco disso, do nosso lugar enquanto psicóloga, né? Do nosso papel na atuação de psicóloga, de psicólogo em 2020, né? Desafios e celebrações. Acho que em 2020 eu adoro os memes, né? Eu acho que nada está traduzindo e traduz mais as emoções do que os memes. Um dos memes que eu amei é aquele que é assim, janeiro, fevereiro, quarentena, dezembro. E um que é um calendário. E o outro que eu vi esses dias, que eu ri alto, era assim, esse ano tá tão maluco que até agosto passou rápido. Porque agosto demora, né? E esse ano, de fato, setembro é semana que vem, assim, que ano maluco, né? E aí acho que eu fico pensando assim, né? O que é pra gente da psicologia? Todo mundo que você conversa tá atendendo enlouquecidamente, assim, as demandas. Hoje eu atendi uma pessoa que voltou depois de um tempo e falou uma coisa que eu acho que traduziu para mim, né? Como que o silêncio lá fora, que é o silêncio gerado pelo isolamento, ampliou o barulho interno.
E acho que o fato da gente estar com menos relações, assim, a gente encontra com menos pessoas, mesmo quem está trabalhando, está encontrando com menos pessoas, trabalhando fora, né? É, é, tá encontrando, tá com menos barulho, menos interações, isso também amplifica o barulho interno. E a gente está tendo mais tempo para se escutar e também mais tempo para sofrer, assim, porque tem uma série de micro-interações, quando a gente pensa assim, o motorista do ônibus, o padeiro, não sei, que vão nos nutrindo de energia humana e que a gente não tem essas micro-interações mais também. Então também a gente está esvaziado de um tanto de energia humana que a gente tem normalmente no contato com um monte de gente, né? Então, eu fico pensando que é evidente que a gente está tendo mais demanda de trabalho, porque as pessoas estão com o silêncio lá fora aumentando os barulhos internos, né? Isso, isso. E também a gente está tendo que lidar com, talvez, né? Queria te escutar sobre isso, assim, mas eu talvez nunca tenha vivido uma experiência de estar tão próxima das pessoas que eu atendo em relação a muitas vivências, assim. Tá todo mundo, a pandemia ela os afeta e me afeta. E tem Sim. coisas que eles sentem que eu sinto ou oposto ou igual, mas assim, é um tema que é muito compartilhado de uma forma que eu nunca tinha vivido antes, assim. Tinha outros temas que, claro, são da humanidade, que eu já tinha vivido, que eu já tinha escutado e vivido, mas dessa forma, isso para mim foi muito inédito e desafiador. O que você acha que tem sentido, Ju? Sim, é porque está tudo relacionado, né? O que tá o que as pessoas trazem para terapia, a gente também está vivendo. Eu senti, é a segunda vez em pouco tempo que eu sinto isso. Vamos falar de temas polêmicos, só um pouco. Na eleição de 2018, tudo que era trazido para o consultório me inundava. Né? Fossem as pessoas de direita, de esquerda, de que posicionamento tivesse, mas estava todo mundo muito tocado por aquilo e aquilo também me tocava. Sim. E agora, na quarentena, né? Porque não importa quais sejam os temas trazidos para a terapia, é isso que Dolores, queridíssima, que está aí, né? Comentou que agora estamos todos juntos, né? Assim, tudo nos perpassa. Eu também tenho essa experiência, eu tenho percebido nos meus atendimentos uma profundidade muito grande, eu acho que tem a ver com isso que você estava dizendo, tem menos barulho fora, dá mais espaço para a escuta interior, então eu tenho percebido processos terapêuticos profundos, às vezes com muito crescimento das pessoas, né, uma coisa que a gente vem escutando e dizendo desde o início da pandemia, assim, é um momento de crescimento também. Eu não sei se vai ser para todo mundo, não, na verdade eu acho que não vai ser para todo mundo um momento de crescimento, mas algumas pessoas indo muito a fundo nos seus processos de autoconhecimento. Uhum. E eu acho que isso traz algo muito importante para nós, psicólogas e psicólogos, profissionais que estão no cuidado, né, com as pessoas, que é a nossa necessidade de nos cuidarmos para poder oferecer um serviço de qualidade para essas pessoas, né? Porque é isso, a gente é perpassada, a nossa subjetividade, ela é perpassada pela nossa escuta. E agora, por exemplo, eu só estou atendendo em home office, eu sei que você também, né, Ana, assim, com uma exceção ou outra. É isso, a gente está dentro de casa e a gente está numa escuta atenciosa, eu sei que a gente trabalha bem, modéstia à parte, né? Então, assim, a gente se envolve mesmo. Sim. E a necessidade que a gente tem de redobrar o nosso cuidado com a gente. Né? Que, inclusive, esse foi o tema também da nossa vivência que a gente fez no ano passado. A gente pode até falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso, mas vamos chegando nisso devagar, né? Como é que você vê essa coisa do autocuidado, Ana, que eu introduzi aí? Eu tô com 2 crianças em casa. Isso muda toda a minha dinâmica de trabalho. Embora aqui, né, esse meu escritório aqui, ele foi montado no ano passado, porque eu comecei a atender online antes da pandemia, quer dizer, eu já atendi online, então isso não foi a novidade para mim. Eu já atendi online e eu já tinha esse escritório aqui em casa, que as paredes dele são todas de isopor, minha mãe é arquiteta, né?
Então, como ele já foi feito para o atendimento, ele foi feito com isolamento acústico. Isso é bom, que não vaza o som daqui de dentro lá para fora. Eu uso fone também, então eu acho que isso eu garanto um pouco de sigilo da pessoa, do que ela me fala, né? Ninguém escuta. Mas ontem, por exemplo, eu estava no meio de um atendimento, meu filho chorou tanto que eu falei, quebrou o braço. Eu pedi licença. Falei assim, olha, tá um choro que tá muito atípico. Eu tô achando que pode ser alguma coisa grave. Meu marido tá lá com eles, mas eu vou te pedir licença. Eu não ia conseguir continuar atendendo sem saber o que que era que tinha acontecido. Cheguei lá, tinha batido a cabeça, já estava com gelo, mas assim, era mais drama do que machucado. Mas eu não sei, eu tinha que ver, eu tinha que pôr o olho para eu poder continuar com aquela pessoa. Quer dizer, lá no meu consultório, quando eu estava lá, eu desligava o celular, eu colocava no silencioso. Se machucasse na escola, qualquer coisa, eu só ia ver entre um atendimento e outro, não durante um atendimento. Então, essa falta de fronteira, né, às vezes, durante um atendimento, é uma coisa que tem me desafiado no autocuidado. Da mesma forma, eu vivi cenas em atendimentos, esse fone fica saindo, eu fico enfiando ele de novo. Eu vivi detalhes. Eu vivi cenas assim, por exemplo, eu estava atendendo uma pessoa, foi uma cena super forte, que estava falando mal da mãe. Que fazia parte do processo terapêutico, não era nada de atacar a mãe, nada, normal, fala normal de terapia, das raivas que mãe gera, normal, né? O irmão entrou no quarto, por que você tá falando mal da mamãe? Eu falei, gente, a criatura começou a chorar, e a gente, foi tão invasivo e tão absurdamente agressivo, e ao mesmo tempo revelador de tanta coisa, e eu fiquei pensando assim, como está sendo ser terapeuta da minha casa e ao mesmo tempo na casa das pessoas, e como que isso te dá elemento que você tem que lidar com isso, assim, e aí acho que a pergunta, eu viajei, mas que a pergunta era para o autocuidado, mas que assim, o autocuidado talvez seja não fingir que isso não está acontecendo. Não fingir que isso não está acontecendo. Porque se eu coloco uma máscara tem uma criança chorando aqui, mas eu estou plena atendendo, eu me desrespeito de uma tal maneira, e desrespeito a pessoa que eu estou atendendo de uma tal maneira, porque eu fico desconectada, mas fingindo que estou conectada, que me machuca e não promove uma relação autêntica e um atendimento bacana. Então, assim, o que eu tenho tentado fazer para o meu autocuidado, bom, isso é uma coisa, não ponho máscara, é isso, vamos lidar com o que acontece. 2, eu reduzi o volume de atendimentos por dia. Quando eu podia sair e eu ia para um universo paralelo, eu conseguia atender mais pessoas no mesmo dia. Hoje eu atendo menos pessoas no mesmo dia. Por quê? Porque a vida está acontecendo de uma outra forma, então eu não posso me isolar para um universo paralelo, eu tenho que picar mais atendimentos, atende 2, fico com as crianças um pouco, atende 2, fico com as crianças um pouco, posso atender 6 horas direto. É inviável nessa rotina, e é inviável para a minha saúde mental, porque a carga emocional que eu recebo, quando eu atendi no consultório, né, eu e a Dolores, eu falei isso na live com a Dolores, assim, o tempo de deslocamento entre o consultório e aqui em casa, eu ia digerindo, processando, desligando, entrava aqui no papel de mãe. Agora é uma porta que me separa. Então, também, mas isso também é outra coisa de autocuidado que eu voltei a fazer, assim, respiro, calmo e depois saio. Eu parei de sair na urgência. No começo da quarentena eu estava saindo na urgência. Assim, nossa senhora, acabei de atender, deixa eu sair com os meninos, eu tenho que render meu marido, porque meu marido tem que ir para trabalhar também. Aí agora eu já combinei com meu marido assim, eu acabo de atender, eu tenho meia hora aqui dentro. Eu só rendo ele meia hora depois que eu acabei de atender. Que aí nessa meia hora aqui dentro, eu acalmo, eu me centro, eu respondo 1, 2 WhatsApp, eu confirmo a agenda, eu escuto uma música, eu viro a chave e aí eu saio. Então isso também é outra coisa de autocuidado, né? Tô tentando, não consegui, e agora tô tentando fortemente dançar uma vez por semana. Porque a minha aula de dança, em alguns momentos que eu fiquei muito louca, eu comecei a matar. E eu vi como que a minha semana é totalmente diferente se eu danço. Então, tenho que dançar. Respirar. O livro, meu adolescente, meu livro, né? Que tá aqui atrás, tem 2, olha como a minha estante é reconectada.
o livro foi um negócio que me acelerou enormemente. Foi incrível, eu adoro, sou super feliz, sou super orgulhosa com o livro, mas ele me acelerou enormemente num momento em que não tinha pista para a velocidade que eu estava, né? Então, eu acho que em algum nível o lançamento do livro me gerou um nível de aceleração e uma demanda de trabalho, uma demanda energética, uma demanda de live, uma demanda disso, e uma velocidade que não tinha pista aqui em casa para eu andar naquela velocidade. Então eu dei uma desorganizada, dei uma pirada, e aí eu recolhi, né? E aí tem a equipe, as outras duas Carolinas que estão comigo, as outras duas Carolinas, porque o meu nome ia ser Ana Carolina, né? Então, em algum nível, eu também me sinto Carolina. Para a gente, né? Para a gente contratou uma secretária que cuida de uma boa parte da coisa de ir no correio, porque eu estava louca com isso. 1h da manhã estava eu preenchendo envelope aqui para levar livro para o correio. Assim, não dava, né? Então, e também, mas reconhecer isso, reconhecer que a pandemia pede que a gente não dê conta de tudo. Que a pandemia pede que a gente não dê conta de tudo. Isso tem sido um esforço para mim de autocuidado, porque o meu impulso, quem serei, né, Ju? Nós duas. O nosso impulso é do dar conta, e do dar conta, e do dar conta. E a pandemia pede que a gente não dê conta. Acabou de chegar Virgínia e Rafaela, gente. Virgínia e Rafaela, e Lude, que também comentou ali da relação com a filha. Nossa turma está praticamente aqui. Todo mundo aí, que delícia. Que delícia. Bem-vindas, amigas. E tem cliente por aqui também, uma beleza, uma alegria. Engraçado, você está comentando isso do tempo que você tem tirado para sair do escritório e ir lá conviver com o marido e as crianças, e eu percebi que eu também estou fazendo isso, só que eu não sabia que eu estava fazendo, estou fazendo inconsciente, entendeu? Uhum. Eu termino de atender e eu fico aqui um pouquinho, mas eu não era consciente, não era um esforço consciente. Mas é verdade, tá? É algo que está acontecendo e eu acho que é algo muito importante, muito saudável. Sim. Tem uma outra coisa que a gente estava comentando outro dia, né, Ana Cláudia, assim, que eu acho legal compartilhar, porque temos colegas aqui, além das nossas amigas, né, da nossa turma, todo mundo aí alegremente, né, a gente tem outras pessoas, colegas, e outras pessoas que também usufruem dos nossos serviços e que talvez achem interessante também, né, ver o lado de cá um pouquinho. Uhum. É isso, o nosso trabalho, ele é de relação com as pessoas. Né? A gente o tempo inteiro está relacionando e relacionando profundamente com as pessoas, numa relação profunda muito estranha, porque ela é uma relação assimétrica. A gente sabe coisas a respeito das pessoas com quem a gente conversa que talvez outras pessoas não saibam, e elas não sabem quase nada da nossa vida. Então, ela é uma relação profunda e que eu vejo que uma ação de autocuidado importante na nossa vida normal, né, digamos assim, é a gente nutrir as nossas relações afetivas fora dali. Né? Que às vezes é difícil também, a gente conversa tanto atendendo as pessoas, que às vezes fica cansada, não está com muita energia para conversar com outras pessoas, mas acho essencial nutrir as nossas relações afetivas, de amizade, de família, com os nossos cônjuges, né, e filhos, e todas essas pessoas. E aí agora, a gente não está encontrando amigos. Outro dia eu estava choramingando no seu colo, virtualmente, né? Ai, que saudade das amigas e tal. E é isso, tomar muito cuidado, porque a gente não está tendo essa outra via afetiva. Uhum. E aí eu acho que precisa mesmo de fazer coisas, da gente ter ações conscientes de cuidado conosco, até para não sobrecarregar as nossas relações com os nossos clientes, né? Até para poder não misturar as bolas. Uhum. Aí. Já é tão difícil não misturar, estando todo mundo atravessado pela pandemia, que já é um tema que já está todo mundo tão junto. Então, estabelecer essa fronteira de não ficar com raiva de uma pessoa que se atende, que eventualmente está vivendo o isolamento social de um jeito diferente do que você acha que é o adequado. Sim. E se controlar nisso, bom, cara, né? Não é meu papel aqui julgar a coisa, mas em algum nível aquilo vem. E ainda assim,
E aí, no paralelo, não querer confirmação do jeito como você pensa na pessoa que você atende. E aí, quando você vê, a pessoa tem uma posição parecida com o jeito que você pensa, você está rendendo aquele assunto, que aquilo também te confirma, horizontalizando a relação de uma forma como uma amizade, mas que aquilo ali não é. Então, tem uma simetria, e essa mistura de bolos eu acho que ultrapassa a fronteira do que é uma relação terapêutica. Eu tive um supervisor, o Molina. Você lembra do Molina? Você chegou a ter... Eu lembro. Molina, mas eu amava. Não tive nada, mas não, eu lembro. Eu fiz vários cursos com ele, fiz muita supervisão com ele, e ele falava assim, terapia não é chá das 5. Se a terapia virou chá das 5, acabou. E eu acho que ele está coberto de razão, assim, sabe? Terapia não pode ser chá das 5. Terapia tem que ser um espaço em que a gente está ali conversando, o que não significa que não tenham sessões mais leves, em que a gente vai celebrar conquistas, e que a gente vai estar ali na alegria, percebendo tanto que a pessoa mandou bem, avançou e tal. Mas assim, esse lugar do chá das 5, em que você é movido por uma curiosidade e às vezes uma confirmação, né? Que é a relação de amizade, quer dizer, você vai tomar chá das 5 com as suas amigas, né? E acho que isso é uma coisa que a gente tem que ficar atento nesse momento, exatamente como a gente estava conversando, pelo esvaziamento das outras relações de amizade. E aí você acaba jogando nos clientes que você atende, que são as relações mais íntimas que você está tendo, fora da sua família, né? Esse lugar de gastar essa energia de amizade. E aí você tem que estar o tempo inteiro alerta para, espera aí, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas que é fácil, que a gente dá conta sempre? Não. Né? Como a gente compartilhou, tem umas pessoas que eu falo assim, que delícia, hoje vou atender fulano, que eu vou poder conversar. Depois eu penso assim, gente, não é minha amiga, né? Tô aqui para um outro papel, e como a gente tem que segurar essa onda, assim. Sim. É isso mesmo. E eu penso que esse é um desafio de sempre, né? Eu acho que esse é um desafio atemporal para nós, mas que ele se faz mais presente, mais urgente nesse nosso tempo de confinamento, né? De distanciamento social, de que a gente precisa estar atento mesmo aos sofrimentos muito típicos que estão aparecendo nesse momento, né? Para as outras pessoas e para a gente, e também a essas questões relacionais nossas, né? Que são éticas na nossa relação com as pessoas que a gente atende. Então, você estava falando de dançar, né? Eu também tenho algumas coisas que eu tenho ficado mais atenta, praticado meditação com um pouco mais de regularidade, de disciplina. Eu sou uma pessoa que eu faço atividade física normalmente e me dá um escape muito bom de energia física e mental, e não está rolando, mas aí eu retomei personal online, estou fazendo para dar uma gastada também. Né? Você estava falando uma coisa, né, Ana, que diz respeito a mim e a você, claro que há muitas outras pessoas, é que a gente se dá muito bem com essa coisa de vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. A gente é muito entusiasmada com os trabalhos, né? E tem uma coisa que eu fico observando, assim, fazer o que ama, trabalhar com o que ama, é um privilégio, né? Assim, não são muitas pessoas que conseguem fazer isso. E é o nosso caso, felizmente. Mas a gente também precisa tomar cuidado, porque aí vem as dores de outros campos da vida, e a gente pesar a mão no trabalho e acelerar, e eu gostei muito da metáfora que você usou, que às vezes não tem nem pista na minha casa para eu acelerar, para eu andar nessa velocidade que eu estou querendo. A gente precisa ficar esperta também, né, com isso. É isso, a maioria das pessoas que a gente conversa está atendendo tresloucadamente, né? É o nosso caso também. Mas saber colocar os nossos limites. Você estava falando que diminuiu o número de atendimentos por dia. Alguns dias eu diminuí o número de atendimentos, mas eu tenho ficado mais atenta a outra coisa. Porque quando é isso, você sai de casa, vai para o consultório, a gente faz blocos de atendimento. Porque você vai, você volta. Então, às vezes eu atendia 6 pessoas, uma atrás da outra. Intervalo de 10 minutos, né? Hoje eu não faço isso também. Eu posso até atender 6 pessoas num dia. É isso. Mas eu faço blocos de 2 ou 3 atendimentos. Diluir, né, os blocos.
sim. Tem uns comentários aqui, eu fiquei curiosa para ver o comentário da Karine. Karine, falou dessa coisa de lidar com as angústias dos clientes, que também são as nossas, né? E de fato a necessidade de autocuidado. Aumentou, e o desgaste também. Uma coisa que a minha psicóloga me falou na minha terapia, que eu acho que, né, estou usando, a Carla Oliveira está aí também, que me chamou para fazer um workshop e tal, e aí a minha terapeuta falou comigo assim, você tem que aprender a dar a paradinha do Pelé. Sabe? O que é isso? Ele tá indo bater o pênalti, mas ele dá uma paradinha e depois que ele chuta. Sim. Ela falou assim, você é o tipo de pessoa que não dá a paradinha do Pelé, você chuta primeiro. E aí a Carla, que está aqui, me chamou para fazer um workshop. E aí eu falei, vamos, como é que é? Para quando? Aí eu falei, deixa eu pensar até o final da semana. Aí eu pensei, fiquei com aquilo, aí eu dei a paradinha do Pelé, eu falei, não vou fazer mais nada esse ano. Daqui a pouco é setembro, outubro, novembro, final de ano, estou com 2 crianças em casa, não acho que a escola volta esse ano. Eu não vou inventar mais moda, assim, porque senão é arrumar demanda para eu mesma atender, para eu me acelerar, para eu me desorganizar, sendo que a gente tem o resto da vida, assim, a gente tem tempo. A urgência, ela é ilusória. A urgência, ela é imaginária. A hora em que a gente consegue entender que não precisa ser para ontem. Pode ser ano que vem, pode ser daqui a 2 anos, assim, não tem essa urgência. Eu acho que isso vem, e acho que a gente está aqui celebrando o nosso tempo de formada, assim, vem com uma certa maturidade profissional, assim. As coisas não precisam ser para ontem. A gente tem como dar a paradinha do Pelé, esperar, fazer a coisa no tempo, e acho que a pandemia está fazendo esse convite. Né? Acho que a gente fica nessa discussão do que vai ser o mundo pós-pandemia, e acho que assim, é óbvio que a gente tem que discutir renda mínima, essa questão de como vai operar o sistema capitalista com tanta acumulação, num momento de pandemia em que é preciso que tenha acesso de saúde para todos, quer dizer, e eu acho que esse convite também, assim, o que a gente vai diminuir, o que a gente vai frear, o que a gente vai desacelerar dessa loucura capitalista que nos coloca sempre nesse senso de insuficiência, é sempre a falta, eu estou sempre devendo, eu sempre tenho que fazer mais, eu nunca estou formada o suficiente, eu sempre tenho que fazer mais um curso, eu sempre tenho que aprender mais uma coisa, essa sensação de insuficiência que está diretamente relacionada à forma como a gente é subjetivado pelo capitalismo de consumo, porque na medida em que você tem o senso de insuficiência, você vai consumir, e é o consumo que alimenta o sistema atual, a gente tem que resistir a essa subjetividade. E aí vale para consumir tudo, desde consumir conhecimento, como consumir objetos, como consumir saberes, como se consumir. A gente não tem que se consumir tanto. A gente tem que ir para a terra, a gente tem que caminhar lentamente, a gente tem que colocar outras coisas no lugar dessa voracidade que a gente vai para as coisas, sabe? Eu tenho pensado muito nisso, assim. Acho que esse é o convite da pandemia que eu estou querendo aceitar. Acho que a pandemia está fazendo convites variados e para pessoas diferentes estão sendo convites diferentes, sabe? A mim, o convite que chega hoje, assim, qual é o freio que eu vou pisar? O dia que a gente contratou a secretária do meu adolescente, fiquei numa alegria. Fiquei numa alegria que eu falei, gente, é menos uma coisa que eu vou fazer, vou pagar uma pessoa, vou distribuir. Isso assim, ufa. Então, assim, é como que essas coisas a gente tem que também pensar, assim, não sei, Ju, como é que isso fica aí para você? Não, fica várias coisas, tem vários comentários a dizer. Primeiro que eu acho que é isso mesmo, né? Como somos aceleradas, como somos estimuladas e estimulados socialmente para produzir. Acho que esse sistema capitalista a gente precisa realmente repensá-lo, né? E gostei muito da coisa da tal da paradinha do Pelé, assim, não é? Gosto muito das pausas, né? Interações, tá comentando a Ana Luísa, que tá aí, ou é Ricardo? Ana Luísa, né? Deve ser, imagino que seja.
Eu tô vendo Ei, também os Ana, comentários. as pessoas estão aí comentando e tudo. É, Então, assim, fazer pausa, né, Ana? Que sim, coisa mais importante. sim. Curadoria dos nossos conhecimentos. Seleção cuidadosa do que buscar. Eu queria fazer um comentário, Ana, compartilhando um pouco de reflexões que nos vieram. A gente está falando aqui da paradinha, das pausas, né? Das pausas que, inclusive, esse momento de pandemia e quarentena nos impõe. De algo que a gente viveu no ano passado, na vivência que a gente propôs, né? A gente, há um ano atrás, que saudades, hashtag que saudades, né? A gente fez uma vivência psicodramática presencial, né? Isso ele... A Karine estava na vivência, né? A Karine que Karine está estava na aí. vivência, sim. E o tema da nossa vivência era ser psi, cuidar de si para cuidar do outro. E aí eu quero narrar algo que aconteceu lá. É evidente que a gente não vai, né, como somos éticas, como brilhamos na ética, a gente não vai expor a individualidade de ninguém, mas de uma cena que ocorreu nesse sociodrama, né, uma vivência de grupo, usando metodologia de ação, que era tão legal, e eu quero contar porque eu acho que isso nos inspira também. Nós duas ficamos tão maravilhadas com aquilo, né, Ana? Assim, que era uma cena em que as pessoas que estavam participando eram todas ou psicólogas ou afins, assistente social, alguma coisa. Saudade, né, cara? Saudade, né, minha filha? Né, Saudade de poder fazer vivência presencial, né? Né, minha filha? Dá saudade mesmo. A gente fez uma cena em que as pessoas estavam num círculo rodando, pensa numa roda, numa ciranda, só que todo mundo virado para fora e com os braços assim, bem trançados, um círculo em que não entrava nada. E, né, não dava para entrar ninguém. E esse círculo rodava, e aí a gente ia pedindo para as pessoas darem voz, né, ao que elas estavam sentindo ali naquele círculo. E as frases que saíam eram assim: eu tenho que dar conta, eu tô cansada, mas eu tenho que dar conta. Deus não descansa, né? Surgia isso. Eu preciso estudar mais. As pessoas precisam de mim. Eu não posso descansar. Então, assim, são coisas que estão muito presentes nesse nosso tempo acelerado mesmo, em que a gente não pode... Parece que não pode ter a paradinha do Pelé. Eu vou ficar falando esse trem de paradinha do Pelé até o final, Não, é tá? muito maravilhoso, não é? A minha psicóloga, eu estou apaixonada com ela. Obrigada, Ana Luísa, pela indicação, porque foi a Ana Luísa que me recomendou. Sim, e parêntese aqui, uma das coisas de autocuidado que a gente precisa trabalhar é a nossa própria psicoterapia, que eu também sigo forte na minha online, atendo online, sou atendida online, né? Mas fechando parêntese, voltando aqui para o relato, a Dolores fez esse comentário aí das cobranças, então era isso, era um círculo de cobranças, 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 e dava a sensação que se aquele círculo continuasse, se aquela roda continuasse rodando, não tinha fim, não tinha por onde quebrar aquela corrente, e parece que ia acelerar, o negócio parecia que ia pegar fogo. Sim. E aí a gente fez uma intervenção em que a gente tinha um grupo representando essa cena e umas pessoas na plateia, e a gente escolheu uma pessoa da plateia e falou, essa pessoa aqui é a falta. E a gente colocou a Ana, tô vendo o comentário da Ana, a gente colocou uma pessoa no lugar da falta, a gente colocou a falta na cena. E aos poucos, aquele círculo muito fechado e muito forte também, ele foi se desfazendo, algumas pessoas iam entrando em contato com a falta, iam perguntando um pouco, né? A gente foi dirigindo a cena ali, e as pessoas iam se aproximando da falta, a gente ia pedindo para elas perguntarem, falta, quem é você? Né? Qual é a sua falta? E aí a falta respondia coisas, a gente fazia inversões de papel, que são coisas que a gente faz nas vivências de psicodrama. Né? Ana, você está quadriculando para mim, você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Para mim então tá. Bom. Para mim tá a bom. Sua imagem está quadriculada para mim, mas parece que está tudo normal, né? Tá. Na transmissão da... Tá. Né? E aí a gente fazia inversão de papéis, e as pessoas entravam no lugar da falta, iam dizendo o que era a falta delas, e aparecia. Eu sou o medo de não saber o que fazer, eu sou o medo da inexperiência,
eu sou quando as coisas dão errada, né? E aí, por que eu tô contando isso aqui? Porque eu acho tão representativo esse lugar da falta, né? A falta que tem a ver com a pausa, que tem a ver com a paradinha do Pelé, né? Assim, a importância da gente dar espaço para a falta na nossa vida, para alguns vazios, para alguns não seis, né? Não sei fazer isso. Eu lembro que você compartilhou uma coisa nessa vivência no ano passado, né, Ana, que é assim, você vai para 18 anos de formada, Ana Cláudia formou um semestre antes de mim, porque ela é Caxias. Eu fiz o curso de psicologia em 9 períodos. Agora você ficou quadriculada para mim. Eu tô te vendo normal. Então, vamos deve ver. ter sido uma coisa da rede, mas agora tá bom. Sim. A gente fez 17 anos de formado recentemente, né? E você dizendo, mesmo com 17 anos de formado, eu passo aperto, tem hora que eu não sei o que fazer. A experiência também comporta a inexperiência, né? A insegurança. Uma pessoa está perguntando o tema da live. Ser psicóloga em 2020. Nós estamos celebrando o Dia da Psicologia, que é amanhã. Tá, Clarice? Celebrações e desafios. Essa Clarice é a Carla Oliveira, na verdade. O nome dela no Instagram é esse, mas ela é a Carla. Ela que eu estava falando. Então tá. Agora. Então, Carla, é isso aí. Celebrações e desafios de ser psicóloga em 2020. Bom, então, a questão... Mesmo a gente sendo experiente, trabalhando bem, a gente precisa de abrir espaço para a falta. E no compartilhar desse sociodrama, todo mundo falou, inclusive nós duas, né? Como o grupo relaxou quando entrou a falta. Né? Como deu um relaxamento importante. Não é relaxamento de vou dormir, é um relaxamento de agora nós podemos ficar em paz. Né? E às vezes a gente atendendo, né? Atendendo as pessoas que a gente atende, às vezes o que acontece é que a gente também não sabe. É que a pessoa está na angústia dela e a gente também é tocado pela angústia e às vezes o que a gente precisa fazer é suportar silêncios, suportar não seis, suportar faltas. Eu acho que isso também tem a ver com autocuidado, tem a ver com fazer pausa. Saíram da onipotência justamente, Dolores. Poder fazer espaço, né? Fazer espaço, fazer pausa. E você sabe, assim, naquela época, e agora de novo, engraçado, né? Naquela época eu estava com uma pessoa com uma crise de ideação suicida, né? E estava super pesado, assim, para mim. E aí... A semana passada eu tô com outra pessoa, com outra crise, que eu fiquei também assim, semana passada eu fiquei desorientada, assim, o que eu vou fazer? Eu li 2 livros esse final de semana, eu coloquei no grupo nosso da psicologia, pelo amor de Deus, me aplica nesse instrumento, a Rafaela me salvou, usei ontem, foi incrível o instrumento que a Rafaela me aplicou. E aí eu acho que a falta também, assim, a gente tem que suportar, mas ela também pode mover. Né? Não mover para um lugar da onipotência, mas mover para um lugar da busca, né? Que te fala assim, bom, isso aqui tá muito difícil. Eu preciso de ajuda, eu preciso das minhas colegas, eu preciso estudar, eu preciso de respirar. E aí, no sábado, eu pedi uma pausa aqui em casa com as crianças, tive um suporte, eu fiz um curso online, eu li esses livros e eu fiquei em silêncio pensando na falta. E eu me centrei, e eu falei, bom, agora, porque qual que é meu medo? Meu medo é perder as pessoas, assim, eu não quero que nenhuma pessoa que eu atendo se mate. Eu não quero viver isso, assim. Eu nunca vivi, mas ao mesmo tempo que eu nunca vivi, olha que horror. Eu tenho sentido que está cada vez mais perto de eu viver, porque o meu tempo de formada está me colocando para receber histórias mais complexas e mais graves, e eu acho que agora eu estou mais em risco de atender alguém que de fato chegue a suicidar, a ser bem-sucedido, do que antes.
porque eu acho que as histórias que chegavam para mim antes, que eu era mais inexperiente, elas eram mais leves. E acho que agora que eu estou mais experiente, tanto tempo de formada como o universo, me manda situações mais complexas. Então, é paradoxal, porque eu continuo não querendo, mas eu estou achando que eu estou mais em risco agora, mesmo sendo mais experiente, porque as histórias que eu estou atendendo são mais complexas. Respirar, né? É. Ó, gente, quem não é nosso colega, né? Porque quem é nosso colega vivencia também em algum nível isso que a Ana Cláudia acabou de falar. Eu também vivencio isso em algum nível. Agora, quem não é nosso colega, presta atenção no tipo de coisa que passa pela nossa pessoa no exercício da nossa profissão. Uhum. Né? E quem é nosso colega também, vamos todo mundo prestar atenção junto, né? Uhum. Respirar com isso, É. que é aquilo que tem sido, o outro também nos escapa, sim, que é o que tem sido chamado eu esqueci como é a expressão, mas eu Fadiga da escrevi aqui. compaixão. Fadiga da Fadiga da compaixão. compaixão. Gente, que Exatamente. coisa incrível é esse conceito da fadiga da compaixão. Eu estou tão encantada com isso, assim, porque é isso, você está se oferecendo como um instrumento de cuidado, oferecendo quem você é, porque a nossa ferramenta de trabalho é a gente, se oferecendo relacionalmente, tendo compaixão, né? E você precisa ao mesmo tempo de ficar centrado, porque se você oferece tudo, você também se perde. E aí você entra na fadiga da compaixão, né? Sim. Aí, a Adriana Ó, me tem uma aluna ajudou. sua Tem comentando. aluno, Tobias também, meu aluno, falou que eu estou no formal, que eu fui aluna dele, fui professora dele há 1000 anos. Tô no formal, meu filho, eu sou quarentona Percebi. enxuta. Percebi esse comentário também do Formol. É. É, sim, é isso. A gente trabalha, o nosso trabalho, ele tem a ver com isso, com se dar, com se envolver, né? E é isso, a gente precisa ficar atenta à ética, não envolver para além da conta, para não Uhum. transformar a terapia no chá das 5, mas a gente nutre afetos pelas pessoas que estão com a gente. Né? Então você vê as pessoas, né, estar em contato constante com o sofrimento de outra pessoa acaba desenvolvendo esse quadro, vamos chamar assim, que é o da fadiga da compaixão. Né? E aí é fundamental que a gente trabalhe. Você podia falar daquela metáfora, Ana, que você Ai, estava tão me lindo, contando, né? da, Eu vou da tentar coisa das fazer aqui, mãos? vou tentar baixar, que eu acho que vou ficar em pé. Porque a pessoa que eu fiz o curso sobre fadiga da compaixão, ela estava dizendo assim, ela primeiro pediu para a gente se conectar. Ai, meus alunos todos aí, lindezas, Adriana, Andra, delícia, gente. Olha, foi muito bom ser professora da graduação. Foi uma experiência incrível, eu amei. Não acho que é um lugar que devo voltar, na vida vai saber também, mas continuo aí nas pós e nos cursos informais. Mas o curso que eu fiz, a figura fez uma meditação guiada, pediu para a gente se conectar com o que a gente tinha de mais genuíno e que a gente pusesse a mão, né, no corpo, aonde a gente se sentia que era o nosso centro, que era aquilo, e quase todo mundo foi pondo no coração. E aí ela pediu para a gente oferecer, e todo mundo esticou os braços. E aí, já oferece isso que você tem, não sei o quê, fique. E aí ela foi deixando até a gente ficar com dor no braço. E aí ela falou, agora recolhe para você, de novo. E aí ela nos orientou a mantém aqui e oferece só não se perde do seu centro para oferecer. E eu fiquei sábado, fiquei sábado fazendo assim o tempo inteiro. Eu não posso fazer assim demais, porque meu braço cansa e eu me perco de mim mesmo. Então ela falava assim, quando você é empático, você entra na energia do outro demais, você tem que ser compaixão. A compaixão é aquilo que você se mantém no seu centro, se mantém conectado com quem você é e com o que você tem, mas você oferece. E eu acho que é isso, assim, que quando a gente oferece tudo, a gente se perde da gente mesmo, e ao se perder da gente mesmo, a gente deixa de ajudar, a gente deixa de fato, ajude as pessoas, né? Sim,
sim. Eu quero ler esse comentário da Adriana, sua aluna, vou ficar colega da Sim, sua aluna também, ficar sim, amiga, porque eu sim, achei legal demais, assim, gostaria muito que nossos colegas montassem mais e mais grupos para suporte, os índices de suicídio estão realmente aumentando, juntas sim, podemos mais, que tem a ver com o sim, comentário que a gente estava fazendo no início, né, a gente se reconhecer não apenas como eu profissional, mas enquanto classe, né, a gente falou aqui da importância da sim, gente fazer as nossas psicoterapias, e da gente fazer supervisão também, sim, né? Assim, buscar um profissional de referência para fazer supervisão. Às vezes, a gente encontra alguns nós nos nossos atendimentos que a gente precisa de que um profissional experimentado venha nos ajudar a desfazer esses nós. sim. Ou, como disse a Adriana, às vezes grupos para fazer supervisão Intervisão, horizontal, supervisão, intervisão. exatamente. Né, respeitando limites éticos, não ficar falando, né, da identidade das pessoas, né, Sim, porque não tem, precisa. mas de poder discutir os casos, e é isso, juntas nós somos mais fortes, eu também acho que é muito importante. E a respeito disso que você estava falando, Nossa, né, nós temos mais 2 minutos. opa, vamos finalizar. A Aqui, intervisão, sim. Vai lá. intervisão. Isso aqui é a compaixão com equanimidade, né? É, Eu dou para o outro, mas eu preciso dar para mim, é, né? Assim, eu é, também preciso de cuidado, sim, né? E, sim, e aí vou de novo fazer referência rapidamente à cena que surgiu lá na nossa vivência do ano passado, sim. que espontaneamente surgiu aquela música do Roberto Carlos, né? É, Preciso preciso, lembrar preciso que eu acabar existo, logo com isso. Preciso lembrar que eu existo. Mas eu não que vou fazer o desprazer de vocês me verem cantando, não, porque senão os vidros da minha casa vão quebrar, os ouvidos de vocês. Mas, né, Ju, essa música é muito maravilhosa é, e acho que é isso. Eu acho que agora na pandemia mais ainda, né, que a gente vai às preciso vezes, lembrar que eu a gente existo. esquece que está em pandemia. A gente esquece que tem um medo que pairando, a gente esquece que tem uma incerteza pairando e a gente vai às vezes atropelando. Então que a gente pare, que a gente acabe logo com isso, que a gente lembre que a gente exista e que a gente siga equilíbrio entre o dar e o receber para não exaurir, é isso mesmo, É, né? Que a gente é isso siga mesmo. oferecendo, nos cuidando, nos amando, trabalhando com ética e responsabilidade, entendendo que a psicologia é uma ciência e profissão que tem uma formação específica, que tem um conselho que regulamenta, né? E acho que nós vamos fazer o jabá agora, né? O jabá das vivências da Ju. Vai lá, Ju, vivências da Uhum. Ju, faça seu jabá. Vivências da jornada sobre relacionamentos amorosos, encontros e desencontros. Ontem teve uma vivência, gente, que eu até chorei de emoção na Sim. vivência, foi muito lindo. Tem sido encontros muito legais, muito de encontro mesmo entre as pessoas, e todo mês tem encontro online, né? Aí Porque vai agora não acabar. podemos. 30 segundos. Então é Isso. isso, faça Segue já. no Ser em Quem quiser mais Relação. Meu informação, segue Adolescente, que é no meu Ser em livro, Relação. @meu adolescente, tem. Amigas queridas, vamos fazer um encontro de formadas, mesmo que seja por online. Pessoas que estão aí, sigam, compartilhem, mandem direct. A gente está aí online, atendendo, vivendo e sempre amando as pessoas, né? Vai acabar. Um beijo enorme.